Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Mais um vídeo para a nossa edificação. Você que está me ouvindo agora, se tivesse que testificar, testemunhar da sua fé agora, nesse exato momento, o que você diria? Glória a Deus. Pois bem, fique até o final do vídeo para que você possa ter esta e outras respostas em nome do Mashiach. Bora lá pro vídeo, roda a vinheta. Continuando a série que nós estamos gravando, já uma série de vídeos falando sobre ser testemunha, testemunha de quê? Hoje nós vamos falar sobre o gadareno. E isso vai te dar respostas acerca da pergunta que foi feita. Inclusive, nessa pergunta, deixe nos comentários a resposta. Se você tivesse que falar agora da sua fé, se você tivesse que testemunhar do que o Messias fez em sua vida, do que o Eterno fez dentro de você, qual seria a sua resposta? O que você teria para falar? Ah, vamos nessa! Então, deixe nos comentários, nós queremos saber. O testemunho, ele edifica outras pessoas. O testemunho, ele levanta outras pessoas. O testemunho fortalece outras pessoas. Então, faça isso. Conte nos comentários o que o Eterno fez na sua vida. Leia junto comigo Marcos capítulo 5. Nós vamos começar no versículo 1. Diz assim: E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Versículo 2. Logo que Yeshua desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando, ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo, e noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Olha só, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é a condição que esse sujeito vivia. O texto vai dizer claramente que esse homem vivia, não era um estado de estar lá de vez em quando, não era um estado de, vez ou outra, estar nos sepulcros. Ele vivia nos sepulcros, era a sua moradia, era o cemitério. Ele estava ali constantemente. Então, repare que o texto deixa isso bem claro. O texto ainda vai dizer que ele vivia noite e dia sem repouso, perambulava entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Então, veja o nível de perturbação dessa pessoa. Queridos, e infelizmente, nós temos casos nos dias de hoje que não são muito diferentes disso aí, não. Existem pessoas que estão sendo perturbadas. Existem pessoas que estão sendo agredidas pelo mundo espiritual. Existem pessoas que estão sendo atacadas, confrontadas. Existem pessoas que não conseguem dormir se não tiver um remédio. Existem pessoas que não conseguem dialogar. Existem pessoas que não conseguem socializar. Infelizmente, nós temos um quadro muito amplo em relação a isso. Então, não são poucas as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Nós temos aí hoje, né, é muito conhecido no nosso meio, a depressão. E o que é a depressão, se não isso que nós acabamos de ler? Uma pessoa que quer ficar sozinha, no escuro, gritando, chorando, se cortando. Então, queridos, esse é um quadro que, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, infelizmente, é quase que normal, natural e comum. Nós estamos vendo isso, e muito. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre o que Yeshua fez na vida desse homem. Bom, nós sabemos que Yeshua chegou naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que quando Yeshua desce do barco,
esse homem já vem ao encontro. Já vem ao encontro dele. Isso é impressionante. Só o fato de Yeshua chegar, ele já veio ao encontro. E quando ele veio ao encontro, então eles têm ali um pequeno diálogo e Yeshua manda que aqueles espíritos malignos saiam daquele homem. E o espírito maligno saiu daquele homem. A perturbação saiu daquele homem. O que estava de ruim naquele homem saiu daquele homem. Aquele homem que não era detido por ninguém, agora ele estava em paz, tranquilo, do lado de Yeshua, vestido. Estava tranquilo. Mas o que eu quero enfatizar é que, de repente, Yeshua precisa ir embora, e quando ele vai entrando no barco, o que acontece? Aquele homem quer ir embora com ele. Quer ir embora com ele. Mas lá no versículo 19, capítulo 5, versículo 19, Yeshua vai orientar, vai dar uma orientação para esse sujeito. E é nessa orientação é que é a base do que nós queremos falar. Olha a orientação que Yeshua vai dar. Vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto o Eterno tem realizado ao teu favor, e como teve misericórdia de ti. Olha como o versículo 19 é profundo. Aquele homem que há poucos instantes atrás vivia no cemitério, correndo entre os sepulcros, nas colinas, gritando, se cortando, agora ele quer andar com Yeshua, e Yeshua diz que não, mas que ele agora passou a ser um enviado para falar das grandezas do Eterno. Mas quais as grandezas do Eterno que ele ia falar? Aquilo que foi feito na vida dele. Então, olha a pergunta que eu fiz no início. Se você tivesse que falar do que o Eterno fez dentro de você, o que você falaria? O gadareno já teria o que falar. Olha, eu era um homem que vivia nos sepulcros. Eu era um homem que vivia me cortando. Eu era um homem que vivia correndo pela colina, descendo e subindo e gritando. Eu era um homem que não tinha paz. Eu era um homem que não tinha sossego. Eu era um homem que não tinha vida. Agora, eu encontrei a salvação, eu encontrei a libertação, eu encontrei o Messias, eu encontrei a paz que excede a todo entendimento. Veja que num encontro, apenas em um encontro com Yeshua, aquele homem já sai turbinado para poder falar do amor do Messias. Então, para ser testemunha, eu preciso apenas de presenciar, eu preciso de ter em mim mesmo um mover de Deus na minha vida. Eu preciso ter em mim um poder de Deus sendo executado em minha vida, uma vez que seja, para que eu possa ser testemunha. Aquele homem simplesmente, no encontro, apenas em um encontro, ele já sai dali testemunha de Yeshua, testemunha do Mashiach, testemunha do poder de Deus. Se você fosse convidado agora a falar do que Deus fez na sua vida, o que você teria para falar? Você precisa experimentar esse poder, como o gadareno experimentou. E o gadareno era alguém que estava no fundo do poço, era alguém que estava à margem da sociedade, era alguém que, para aquela sociedade ao seu redor, não tinha mais recurso, não tinha mais o que fazer. Ele estava entregue, ele estava vencido, derrotado, perdido. E de repente, em apenas um encontro, ele se transforma em derrotado a enviado, a testemunha, alguém que foi transformado, alguém que foi tocado. Então, para falar do amor de Deus, eu preciso primeiro de ser tocado pelo amor de Deus. Eu preciso ser tocado pela graça de Deus. Eu preciso ser tocado pela unção de Deus. Eu preciso ser tocado pelo poder de Deus. É o que me capacita a falar alguma coisa. É o que vai me dar credibilidade no falar. É claro, de forma nenhuma nós colocamos de lado o conhecimento bíblico. Não. Mas aqui nós estamos falando de testemunhar. De ser testemunha de fatos. Porque testemunha é de fatos. Claro que você tem que ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, de preferência, de forma corrida. Porque a maioria das pessoas não entende a Bíblia porque ela é picado, cada dia lê um pedaço. Não vai entender nunca. Todo livro você pega ele de uma capa e vai na outra. A Bíblia, eles querem ler picado, cada dia lê um versículo, cada dia lê um capítulo. Meu irmão, a Bíblia é um livro que tem início, meio e fim. Então, se você quiser entendê-la, tem que ler começo, meio e fim.
Agora, para testemunhar, é necessário você presenciar em sua vida um fato que mude a sua vida, que mude a sua forma de falar, que mude a sua forma de pensar, que mude a sua forma de ser. Tem que ser algo poderoso, tem que ser algo tremendo, tem que ser algo que mude você, tem que ser algo que vai impactar você. De repente você era uma pessoa extremamente mentirosa e de repente o poder de Deus entra em você e transforma você e agora você morre pela verdade. De repente você era criminoso, agora você dá a vida. De repente você roubava, agora você trabalha e ajuda os outros. De repente você era adúltero, agora a fidelidade ela habita no seu sangue, no seu corpo, no seu coração. O milagre, ele tem que ter sido feito dentro de você. Se não for feito dentro de você, você não tem como ser testemunha. Pode começar pelo milagre da conversão, do novo nascimento. Não importa o milagre. O que importa é que aconteceu dentro de você e você tem algo para dizer. Se você for convidado, você vai dizer, olha, eu era isso, agora eu sou aquilo. Eu tenho testemunhos para contar, eu sei quem eu era, eu sei de onde eu saí e eu sei o que eu sou hoje. Nós vamos ter um vídeo onde eu vou falar sobre isso, para que você entenda que nós temos que ter propriedade para falar. Eu não posso ficar falando somente de testemunhos dos outros. Eu tenho que falar daquilo que ocorreu comigo. Eu tenho que falar daquilo que aconteceu comigo. E vai chegar o momento para isso. Mas, por enquanto, eu preciso que você entenda que falar do amor de Deus, o básico, o basilar, o introdutório, o necessário, é acontecer algo dentro de você, para que você tenha liberdade de falar, para que você tenha convicção de falar, para que você tenha propriedade, para que não seja aquela coisa mecânica, fria, longínqua, distante, para que não seja aquela coisa religiosa, mas para que seja algo apaixonado, como quando nós conhecemos uma pessoa e nos apaixonamos, e ao falar dessa pessoa, os nossos olhos brilham. Então, quando nós conhecemos Yeshua e vamos falar de Yeshua, o nosso coração vibra, a nossa alma vibra, o nosso corpo vibra, há uma alegria, há um desejo enorme. Nós queremos convencer a outra pessoa que ele é bom, porque ele fez coisas boas dentro de mim. Nós queremos convencer as outras pessoas que ele é maravilhoso, que ele é tremendo, que ele é poderoso, que ele é tremendo. Nós queremos convencer as outras pessoas, e não é porque a gente é chato, não. É porque simplesmente aconteceu dentro de mim, e a coisa é tão boa que eu quero que todas as pessoas experimentem. Quando eu entreguei a minha vida para Yeshua, em dezembro de 95, num dia eu entreguei a minha vida para Yeshua, no outro dia eu já estava falando do que ele fez, eu já estava tentando fazer com que as pessoas me ouvissem. Eu não sabia fazer, eu não sabia falar, eu não tinha nenhuma coerência. Eu só sabia falar o que aconteceu comigo. Eu só podia dizer, olha, eu experimentei algo. Eu vivi algo que eu não conhecia. Então, falar do amor de Deus, você precisa beber do amor de Deus, você precisa comer do amor de Deus, experimentar e saber que ele é bom, para que você possa falar com autenticidade, para que você possa falar de verdade, para que você possa falar com gana, com garra, com entusiasmo. Não pode ser aquela coisa fria, aquela coisa desanimada, porque aí, perceptivelmente, todos vão saber que você não teve uma experiência com o Senhor. Então, se eu quiser me tornar uma testemunha de Yeshua, eu preciso de uma experiência com o Senhor. E se você tiver uma oportunidade hoje, o que você vai falar é da experiência que você teve com o Senhor. No versículo 20, depois que a gente conclui o versículo 19 e entende o que aconteceu na vida dele, e ele foi orientado a ir para casa e pregar o evangelho, no versículo 20 diz o seguinte: então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Yeshua havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Tá? Lendo a grosso modo, parece uma coisa muito simples, né? Mas preste atenção, ele teve um encontro com o Senhor, e ele partiu para pregar em toda, o texto diz toda a Decápolis. Aí você pensa, Decápolis é uma cidade, talvez naquela época, uma cidade muito pequenininha. Queridos, Decápolis era uma reunião de 10 cidades, Deca de 10 e polis de cidades, de metrópole. Então era uma reunião de 10 cidades, e ele saiu pregando em toda a Decápolis, em todas as cidades.
Então ele se tornou um convicto pregador do evangelho. Ele se tornou alguém fervoroso, alguém amante do evangelho. E é exatamente isso que nós temos que nos tornar. Fervorosos, amantes do evangelho, amantes da palavra, amantes do Criador, amantes de Yeshua, seu filho, para que nós possamos falar com fervor. Em nome do Mashiach de Israel. Mais uma vez eu peço a você, coloque nos comentários aquilo que Deus tem feito na sua vida, por menor que seja. Meu irmão, um comentário pode ser um testemunho que vai ajudar alguém na caminhada. Então, deixe nos comentários um milagre que Deus fez na sua vida em nome do Mashiach. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando do tema. Aliás, no próximo vídeo, eu já tenho um tema específico, uma pessoa específica para tratar sobre esse assunto. Então, não perca o próximo vídeo em nome do Mashiach. É claro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê o shalom.